Você usa Enê e tem dificuldade pra atingir o seu cabelo? Tem cabelo branco e é sempre um sofrimento? O vídeo de hoje é sobre isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tingimento, especialmente pra quem tem cabelos brancos. Mas olha só, se você ainda não tem, minha filha, já se prepara, porque esse é um caminho inevitável da vida e nós em algum momento vamos ter. E se você vai querer tingir com Enê, você precisa assistir esse vídeo até o final pra saber o que te aguarda, o que te espera e todos os truques que você pode fazer pra poder tingir o seu cabelo. 100% ficar com ele pretinho, do jeitinho que você gosta. Eu acho que eu até demorei bastante pra trazer esse tema, porque ele é um tema muito pedido aqui por vocês. Eu sempre vou respondendo vocês, eu respondo sempre o máximo que eu consigo. Por isso que é importante vocês deixarem aqui as sugestões, dúvidas. Mas eu nunca trouxe um vídeo dedicado a isso, então bora começar pelo começo. Uma das perguntas que eu mais recebo, por exemplo, é qual que é o Enê que tinge mais, Mi? E isso para tudo na vida, assim como para o alisamento também, isso vai depender do quanto o seu cabelo vai se adaptar com aquele Enê. Por exemplo, o Enê que funciona para mim, que alisa demais o meu cabelo, que tinge muito bem o meu cabelo, pode não ser o Enê que vai ter esses melhores resultados no seu cabelo. Isso porque eu já cansei de ver inúmeros relatos, por exemplo, das pessoas falarem que o Enê Bisnaga deixa cheiro no cabelo dela, não alisa, ressecou, quebrou, não tingiu, não tem um bom tingimento. Só que isso tudo é o oposto desse Enê no meu cabelo. No meu cabelo, ele tem um excelente tingimento, ou seja, com 3 aplicações, a minha raiz já tá bem escurinha. Tem um excelente alisamento em comparação aos outros Enês. Além disso, em comparação aos posts, é o que deixa o cheiro mais agradável no meu cabelo, porque o post eu sinto que fica um cheiro meio doce junto com o Enê que me incomoda no meu olfato. Então, pra responder essa pergunta sobre qual que é o melhor Enê pra tingir o seu cabelo, minha filha, esse daí é só o seu cabelo que vai dizer. Porque, novamente, o Enê que tinge melhor o cabelo da sua vizinha não vai ser o mesmo que vai tingir o seu. Pode até ser, mas é uma coincidência. Eu vou dar um exemplo aqui. Mostrei recentemente, inclusive, meu esposo, aqui no canal mostrei, meu esposo, ele usa o Pelúcia Bisnaga médio, que é o mesmo que eu, só que na versão média. E ele tem muito cabelo branco. Aqui um parêntese, tá? Eu não tenho cabelo branco ainda, mas a minha raiz, ela é relativamente clara, né? Então ela não é um cabelo preto ou um castanho muito escuro. Então eu uso o Enê também com a finalidade de tingir, porque senão dá pra ver as duas cores, é desagradável pra mim. Mas tanto meu esposo quanto minha mãe têm cabelos brancos, então eu sei como é a experiência de retocar. Então por isso que eu tô trazendo aqui esse vídeo, né? E aí meu esposo usa o Pelúcia Bisnaga médio e o cabelo dele, assim, com 3, 4 aplicações, já tá super escuro. E aqui entra um ponto muito importante. Enê é gradativo. E eu sinto às vezes que vocês que usam Enê também com esse foco em tingimento do cabelo branco, meio que dá uma esquecida desse detalhe, porque no alisamento a gente sabe que precisa de mais de uma aplicação para alisar, certo? Inclusive no retoque de raiz. Não dá para passar uma única vez e achar que a sua raiz vai ficar lisa, a não ser que seu cabelo já seja liso ou quase liso. Mas se você tem um cabelo assim como o meu, que é cacheado, ele é gradativo, então ele vai precisar aí de algumas aplicações para poder alisar. A mesma coisa com tingimento, gente. O tingimento do Enê é gradativo, então você precisa aplicar 2 vezes na semana até ele ficar totalmente preto. E no processo de tingimento com o Enê, o cabelo vai acobreando primeiro, diferente de outras tinturas, né, que já tinge lá 100% no preto, no loiro, no acobreado, enfim. O Enê, ele vai tingindo também gradativamente, então o cabelo não fica pretão com a única aplicação. E às vezes acontece você dizer, o Enê não tá tingindo o meu cabelo. Ele é gradativo, ele tinge o cabelo. Ele é uma tintura também. Não tem como ele não tingir o cabelo. Ele tinge, inclusive, cabelos brancos. Minha mãe usa, tinge 100%. Meu esposo usa, tem até mais cabelo branco que minha mãe. É uma questão genética. E ele tem a cobertura 100% dos fios. 100% mesmo. Agora, a gente entra num ponto também extremamente importante. Porque é óbvio que eu não ia chegar aqui só dizer pra vocês que, olha, aplica ali 2 vezes na semana. O Enê é o que der certo pro seu cabelo e tchau e benção, não quer que a gente entrega conteúdo, né? Então vocês já entenderam que vocês vão precisar aplicar mais de uma vez na semana para poder tingir. Normalmente, o que eu percebo aqui na experiência, nos cabelos brancos que eu acompanho, que, enfim, é aí pelo menos umas 3, 4 aplicações. Vamos colocar assim, no máximo 5 aplicações para poder tingir esse cabelo. Então, se você faz 1 ou 2 aplicações e tá sentindo que não tá sendo suficiente, é porque realmente tá muito pouco. Então, tenta aumentar aí para 3, 4, no máximo 5 aplicações. Vai aplicando 2 vezes na semana. Então, aplicou hoje, conta 3 dias, aplica no quarto, mais 3 dias, aplica no quarto. E assim vai, até completar esse ciclo de 4 aplicações
aplicações. Normalmente 4 é suficiente, então você consegue tingir totalmente os brancos. Agora, entrando num outro ponto muito importante, gente, é a frequência desses retox. Lembra que eu já falei aqui pra vocês que tem cabelo crespo, que tem uma raiz muito cacheada, que você precisa retocar o seu cabelo a cada 15 dias? Já tem aqui. Ai, meu, eu tenho cabelo crespo, tem conteúdo. Ai, meu, eu tenho cabelo fino, tem conteúdo. Ai, meu, eu tenho cabelo grosso, o meu também. Então, o meu conteúdo todo é baseado também, para além de tudo, no meu cabelo que é grosso. Ah, mas eu tenho um cabelo crespo, tem conteúdo. Tenho o cabelo muito cacheado, tem conteúdo. Eu tenho um cabelo crespo, grosso, tem conteúdo de tudo aqui nesse canal. Então, eu já ensinei pra vocês que quem tem um cabelo crespo precisa fazer os retox a cada 15 dias, porque se você demorar mais, essa raiz vai crescer mais, vai ficar mais difícil de domar. Isso se aplica também pro cabelo branco. O nosso cabelo, pra ele começar a ver uma raiz, é aí pelo menos 12, 15 dias. Antes disso, meu filho, não cresceu praticamente nada, mas é óbvio que se você tem um cabelo preto, quando a sua raiz branca tá nascendo, ela vai assim, ó, brilhar. Esse é o mal de se ter o cabelo preto. Qualquer trisquinho de cabelo branco vai contrastar muito. E aí você precisa desencanar disso, porque se você escolhe tingir, não dá pra você tá os 365 dias do ano com a raiz 100% preta, porque ele não vai nascer preto se você tem cabelo branco, concorda? Então, desencana, tá? Desencana que você vai estar os 365 dias do ano com o cabelo impecável. Assim como eu também já desencanei do meu. Eu não vou estar os 365 dias do ano com a raiz chapada. Vão ter momentos ali em que eu vou estar deixando minha raiz crescer pra depois voltar o ciclo e ela vai ficar alta. Eu acho que esse é um mal de muita gente que tinge, que faz química no cabelo, é querer que o cabelo esteja sempre impecável. Não, gente, se você quer a raiz sempre da cor do seu cabelo, tem que ser natural. Se você é ruiva, qualquer tintura vai crescer raiz, você vai precisar retocar. E aí até você retocar, vai ter uns dias ali que você vai ficar nesse limbo aí. Tem que aceitar. Então a sua frequência precisa ser a cada 15 dias, porque é o tempo suficiente. Posso ficar 20 dias? Claro! Quanto mais você puder ficar sem química, melhor. Mas eu digo 15 dias porque é o intervalo médio que a raiz começa a incomodar. Então você vai retocar a cada 15 dias. É importante, se você deixar mais tempo, vai ficar mais raiz crescida. E às vezes pode ser que você precise de mais aplicações para poder tingir 100%, já que cresceu mais cabelo. Dito isso, retox a cada 15 dias, uma média ali de 4, 5 aplicações. Aí pausa mais 15, faz mais um ciclo. Pausa mais 15, faz mais um ciclo. Isso dá muito trabalho. Escolha o seu difícil. Já cansei de falar. Quer ter o cabelo natural? Escolha o seu difícil. Fitagem, finalização, day after, nós de fada, enfim, todas as complicações, entre aspas, que envolvem ter um cabelo natural. Não quero esse trabalho. Vai ter trabalho com alisar o cabelo. Escolha o seu difícil. Coloque na balança e veja o que é que funciona pra você. Mas se você quer estar com a raiz sempre, né, o mais pretinha e tingido possível, você precisa fazer esses retoques a cada 15 dias. Se você aguenta e se sente confortável ficando mais tempo, não tem problema. Fica 20, 30 dias, não tem problema. Mas se você quer manter essa raiz mais impecável, digamos assim, como eu falei, é impossível. Mas se você quer manter ela o mais impecável possível, com menos tempo de exposição do cabelo branco, tem que ser a cada 15 dias. Outro ponto também é que você pode ter o cabelo liso. Então você pode dizer assim, eu tenho o cabelo, a raiz, pelo menos, ela nasce quase que lisa. Então, o que me incomoda mais primeiro é o tingimento e não o alisamento. Você pode escolher usar uma tintura que seja compatível. E aí eu já sei, calma. Deixa eu terminar de falar, porque eu sei que tu já tá reclamando da Natuco que resseca o cabelo. Eu sei que você já tá, mas a Natuco resseca o cabelo. Calma. Vai deixar eu terminar de falar? Pronto. Então vamos lá. Existem tinturas que são compatíveis. A gente tem sim a Natucor, amada por uns, odiada por outros, porque ela tem a fama de ressecar. Na minha experiência, eu já usava a Natucor antes de usar a Enê e eu gostava, era a que mais tingia o meu cabelo. Porém, eu sentia também um ressecamento. Mas assim, na época eu não vou nem contar, porque o meu cabelo, eu contei aqui a história pra vocês, eu não cuidava desse cabelo, né? Então assim, eu não posso culpar só a tintura, mas eu sentia que realmente ela dava uma ressecada maior em comparação a outras. Mas era a que eu mais gostava, que deixava o cabelo perfumado, cheiroso, bem pretinho, por mais tempo. Depois que eu passei a usar a Enê, eu usei Natucor. Se eu usei, foi assim, no máximo 3 vezes. Esse cabelo que vocês estão vendo aqui é só Enê. Não tem progressiva, não tem outro alisamento, não tem outra tintura, não tem nada. Só Enê. Ele tá com a chapinha aqui, então não vou também, né? Vocês sabem que aqui eu trabalho com verdade. Então ele tá com a chapinha na raiz, porque eu vou fazer retoque e aí eu quero fazer a técnica da chapinha. Mas existe também outras tintas. Por exemplo, na última vez que eu chequei, a tinta Súria, vou pedir pro editor colocar aqui
na tela pra vocês, a Surya, que é uma tintura vegana também, que ela tem uma proposta bem parecida com a Natuco. Ela é vegana, natural, tem um potencial alérgico menor. Eu não sei se a Natuco garante, tá? Eu tô falando da Surya. Tem um potencial alérgico menor, tem uma formulação mais clean beauty, mas ao mesmo tempo mais saudável pro corpo. Enfim, tem é química, não deixa de ser, mas ela tem uma pegada também de ser mais sustentável. A última vez que eu tinha verificado, ela era uma tintura compatível. E eu sempre friso pra vocês verificarem, porque as marcas mudam a composição e se você não checa, porque é sua obrigação checar, você tem problema. É igual a pessoa que tem uma restrição alimentar. Eu, por exemplo, eu não como glúten, eu tenho sensibilidade ao glúten, doença não celíaca. Então, sempre que eu vou comprar alguma coisa, e eu sou vegana também, e sou intolerante à lactose também. Então, sempre que eu vou comprar alguma comida, eu tenho que me certificar se tem glúten, porque se tiver eu não vou comer, se tem lactose. Então, você que usa uma química, no caso o Enê, que é incompatível com várias químicas, tem a obrigação de, se você vai usar uma tintura, verificar a compatibilidade, porque às vezes a marca pode mudar algum ingrediente ali e não ser compatível. Eu tô gravando esse vídeo hoje, eu não sei como é que tá amanhã, entendeu? Então, tinha a Surya, que era compatível. Tinha também uma da Márcia, à base de água, que é bem parecida também com a Natuco, que também era compatível. Então eu tinha essas três opções: Natuco, Surya e Márcia, à base de água. A Bigen, não sabemos a pronúncia certa até hoje, ela tinha uma composição livre, compatível para enesadas, porém a marca dizia que não era. Então eu não sei se tem uma contaminação cruzada ali nos ingredientes. E aí, se você usa, você não pode nem dizer nada, porque se a própria marca diz que não é compatível com o Enê, cuidado. Então tinha essa opção aí da Bigen, enfim, nunca usei ela, como sendo uma tintura também compatível, mas a marca dizendo que não era. Tem várias enesadas que usavam e não tinha nenhum problema, mas você não é todo mundo. Então verifique sempre antes de usar e sempre teste de mecha. Leia os ingredientes, veja a compatibilidade, faça teste de mecha, teste de sensibilidade, ocorrendo tudo certo, aí você tem uma garantia maior para aplicar no cabelo inteiro. Então uma alternativa seria, se você já tem uma raiz que nasce mais lisa, que se o que te incomoda primeiro é o tingimento, por exemplo, no dia primeiro a raiz está alta, vou fazer uma tintura. Tingi, fico 15 dias, aí depois eu faço retoque, fico 15 dias, faço tintura, 15 dias retoque. Então você vai fazer o uso do Enê, na verdade, somente ali um ciclo no mês, ao invés de 2, entende? A cada 15 dias. Você iria alternar entre tintura e o Enê. Mas vale lembrar também, esse vídeo tá riquíssimo de informação, então você já deixa o seu like se você... O intervalo entre Enê e tintura compatível, não vai me usar uma tintura incompatível, porque não pode, é de 15 dias. Se você usar a tintura hoje, você só vai poder usar o Enê 15 dias depois. Então lembre-se que há esse intervalo entre, mesmo sendo compatível, né, entre essas químicas, de 15 dias. Os Enês que mais têm a fama de tingir melhor o cabelo são os preto café, né, no caso o preto café, que é aquele da embalagem laranja. O Enê preto azulado também tem essa fama de tingir bem o cabelo, e eu senti também no meu, ele tinge bem, apesar do alisamento ter sido o pior Enê em alisamento no meu cabelo foi o preto azulado, mas o tingimento dele foi muito bom. E o carvão ativado, aquele que é verde com preto, ele também tem uma fama de bom tingimento. Esses três Enês da Embeleze têm a fama, isso até em comparação aos outros da Divina Dama, mas tem um da Divina Dama que o pessoal também fala super bem, que é o Amazônia. O Amazônia também falam que, além de ter um bom alisamento, tem um bom tingimento. Eu acho que da Divina Dama é o disparado com os melhores feedbacks, assim, é o Amazônia. Então tem essas alternativas aí, caso você esteja pensando, né, aplico todas essas dicas, mas ainda assim o Enê não tinge tão bem. Então, caso você ache viável trocar, tem essas opções que eu percebo que tem uma fama muito boa no geral. Mas como eu falei, aqui a gente usa o Bisnaga e ele tem um tingimento também muito bom, tanto no meu cabelo que não tem fios brancos, quanto no do meu esposo que tem fios brancos. Bom, no mais é isso, eu espero muito que tenham gostado desse vídeo e eu adorei gravar porque realmente era uma questão muito frequente de vocês, então deixei aqui tudo reunido, todas as informações que eu acho relevantes sobre o tema. Se você ainda não é inscrita, já se inscreve, temos vídeos novos. Temos vídeo novo toda quarta e domingo às 18 horas. Então já se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Super beijo, até a próxima. Tchau!